uh, Dr. Adriana Passos Oliveira about homeopathic medicine as a health promotion and adjunctive for symptomatic relief from COVID-19 in health professionals of Niterói City. Bom dia a todos. Eu sou a Adriana Passos Oliveira. Vou apresentar um trabalho de pesquisa do nosso grupo, que envolve outros autores que foram super importantes para esse trabalho. A doutora Maria da Conceição, a doutora Cláudia, o doutor Fábio, a doutora Carla, o doutor Leandro, tá? Que são de instituições diferentes, né, envolvendo aí a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura da cidade de Niterói. Então, o nosso trabalho ele é intitulado, né, Medicamento Homeopático como promotor da saúde durante o período da pandemia da Covid-19 na cidade de Niterói. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe alguns dados recentes da Organização Mundial de Saúde, que ontem mesmo, dia 26 de novembro, publicou o total de 61.255.687 casos notificados de Covid, tá? Englobando aí quase 1,5 milhão de mortes em todo o mundo. E vale destacar que, dentre os países com maior número de notificação, vocês podem observar aqui no gráfico que os 3 primeiros colocados, nós temos aqui em primeiro lugar os Estados Unidos, que contém o maior número de indivíduos, aliás, de casos notificados, seguido aqui em azul pela Índia, em terceiro lugar o Brasil. Então, o Brasil, para ser mais específico, o dado de ontem à noite, né, ele já tinha atingido 6.204.220 casos que estão distribuídos, tá, nas suas 5 grandes regiões, né, que engloba aí a região Centro-Oeste, Sul, Norte, Nordeste e Sudeste. E vale destacar, aqui assinalado aqui, né, em vermelho, que a região Sudeste, que é a região onde ocorreu esse estudo, ela é a região que contém o maior número de casos notificados, que já ultrapassou, né, 2 milhões de brasileiros. A região Sudeste ela é constituída por 4 estados, né? O Espírito Santo, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Dentre esses estados, o São Paulo é o estado com maior número de casos de Covid, seguido de Minas Gerais, e em terceiro colocado temos o estado do Rio de Janeiro, que o dado mais recente é que já tinha sido acometidos 346.024 cidadãos aqui do estado do Rio. Então, aqui, recapitulando, né, esse trabalho que ocorreu na região Sudeste, mais precisamente aqui no estado do Rio, tá, cuja capital do estado, a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, ela é vizinha à cidade de Niterói, onde foi o local da pesquisa. Então, o local da pesquisa, essa cidade ela é uma cidade muito bonita, ela tem uma vista maravilhosa para a capital do estado, a capital do Rio de Janeiro, não só essa beleza natural, com orlas, praias, mas universidades, diversos museus, tá? E qual é a situação dessa cidade? Bom, dados do Ministério da Saúde, uma cidade, para vocês terem noção de tamanho, ela tem aproximadamente 513.584 habitantes, e aqui vocês podem observar à esquerda o gráfico de total de casos notificados e à direita o total de óbito. Então, aqui eu assinalei esse gráfico, os 3, né, picos, os 3 maiores números de notificação, eles ocorreram aqui justamente no mês de maio, tá? E à direita também os 3 grandes picos, né, de números de notificações de óbitos ocorreu aqui no final de maio e final de junho e início de julho, que foi justamente o período que nós desenvolvemos essa pesquisa, que teve duração de 8 semanas, englobando o mês de maio e o mês de junho. Então, diante dessa situação aqui, né, com esses grandes picos nesse período, iniciando aqui em maio,
a prefeitura foi a primeira, né, o governo local foi a primeira cidade nesta região a adotar o bloqueio total de circulação, que, né, é o chamado lockdown, onde os cidadãos eles foram proibidos de circular nas praças, nas ruas, tá? Com penalidade de pagarem uma multa no valor de R$ 180. Então, esse lockdown ele foi decretado bem no iniciozinho de maio, mas depois a prefeitura ela lançou um segundo decreto, estendendo esse lockdown até o final de junho, e aí englobando, né, todo esse período do estudo em que a cidade estava em lockdown. Então, agora surge a pergunta, né, o que fazer diante desse cenário, né? Diante dessa situação pandêmica. E até então a gente sabe que não tem tratamento para o Covid já estabelecido, com segurança e eficácia. E nesse contexto, nós sabemos que a medicina integrativa, né, complementar ou tradicional, em especial a homeopatia, que tem o seu background, o seu histórico de sucessos em grandes epidemias, não só no passado, mas também no presente, né? E é sabido também que a Organização Mundial de Saúde, ela já declarou que a medicina integrativa, né, é um método considerado seguro, que pode ser utilizado com outras formas clássicas, né, de tratamento, pode ser utilizado em associação com a alopatia. E sabemos também que alguns países, como a Suíça e a Índia, ela tem a homeopatia inserida nos seus serviços de saúde. E agora, né, durante a pandemia, em Cuba, né, foi anunciado que também haveria distribuição de medicamentos homeopáticos para reforço, né, do sistema imune dos cubanos. Aqui. E no Brasil, como está a situação da homeopatia no Brasil, que agora, né, nós vamos dar uma entrada de apresentações aqui no nosso evento sobre os trabalhos que nós estamos fazendo no Brasil. A homeopatia no Brasil, ela está inserida no Serviço Público de Saúde através da Política Nacional de Práticas Integrativas. E agora, no contexto da Covid, mais especificamente em maio de 2020, né, o Conselho Nacional de Saúde ele recomendou que fosse, né, divulgadas evidências científicas relacionadas à medicina integrativa ou complementar, que aqui no Brasil a gente usa a sigla de PICS, né, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, mas internacionalmente a sigla consagrada é o MTCI, né, que é a Medicina Tradicional Complementar e Integrativa. Então, diante desse desafio de divulgar as evidências, né, o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, que é uma rede de pesquisadores, juntamente com a Birene, sistematizou as contribuições que a medicina integrativa pode fazer, né, o quão promissora ela é diante dessa pandemia do Covid, através da elaboração de um mapa de evidência científica. E nesse mapa que foi publicado, lá é descrito o uso, né, de medicamentos homeopáticos para o tratamento de doenças pulmonares, obstrutivas crônicas, infecções respiratórias, infecções agudas também respiratórias. Então, diante disso, foi tomada uma iniciativa, tá, pela Associação Médica Brasileira Homeopática de estudar o gênio epidêmico do Covid. Então, para ser feito esse estudo, a MHB, né, que é a sigla da Associação Brasileira de Médicos Homeopatas, ela avaliou, estudou 27 indivíduos, né? Foram 27 casos clínicos já previamente diagnosticados com exame laboratorial positivos, e diante desses participantes, eles entrevistaram, eles elencaram os sintomas comuns a todos os pacientes, né? Fizeram a repertorização, análise e o estudo, e o resultado, né? Os resultados obtidos desse estudo apontou alguns medicamentos, tá, que pudessem ser utilizados em estudos clínicos ou protocolos clínicos experimentais. Então, aí destacando o metalum albo, que é o arsênico alba, a briona alba e a quinoficinalis. Então, de acordo com esse documento da Associação Médica, eles pontuaram, né, como resultado da repertorização, a briona alba como medicamento que mais cobria os sintomas sem modalização, sendo aí
um gene epidêmico comum a todos os pacientes. Pontuar o arsênico albo como aquele que tinha uma representatividade melhor quando individualizava esses sintomas, ou seja, quando esses sintomas foram modalizados, e juntamente com a quina, que também tinha uma grande abrangência dos sintomas observados e também alguns aspectos relacionados à febre intermitente. Então, aqui só relembrando rapidamente, aqui à esquerda, né, a gente tem o ponto de partida aqui, o óxido arsenicoso, que auxilia no tratamento dos sintomas de uma prostração intensa, uma mente inquieta, tosse, febre, dor de cabeça, um desejo por pequenas quantidades de água. Aqui no centro temos a Brionia alba, que auxilia nesse tratamento dos sintomas, né, gripais ou estados gripais, também pode auxiliar em bronquites previamente diagnosticadas. E aqui à direita vocês observam a imagem, né, da entrecasca da quina, que é a parte da vegetal utilizada, que é indicado para fraqueza, prostração, astenia e as febres intermitentes. Vale destacar também que eu participei de outro estudo clínico, outro protocolo clínico, que utilizou somente a quina officinalis e que daqui a pouquinho a minha querida amiga Filomena vai apresentar para vocês, tá? Com uma abordagem que a quina officinalis, ela tem uma ação imunomoduladora, tá? Promovendo aí a defesa inespecífica, que é tão observada nas crianças, tá? Que não são tão acometidas pelo Covid. Esse outro estudo, a minha querida Filó vai apresentar daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, seguindo aqui, para a gente prosseguir com esse estudo aqui que eu estou abordando, o Comitê de Ética nos exigiu que fosse evidenciada a segurança para a gente fazer esse estudo, tá? E de acordo com a Anvisa, que é o órgão regulatório no Brasil para avaliação, né, de segurança e eficácia, os medicamentos que foram estudados, a Brionia, a quina e o metalon album nesse trabalho, elas apresentam, tá, os requisitos que a Anvisa solicita para ter segurança e eficácia. Que esses requisitos são esses? Os medicamentos das questões, eles devem estar presentes em, no mínimo, 2 matérias médicas consagradas, tá, pela instrução normativa que tem a lista, tá, de bibliografias oficialmente reconhecida. E, no caso, esses medicamentos dos estudos estão presentes não só em 2 referências oficiais, matérias oficiais, mas como em várias outras, tá? Então, com isso, nós embasamos a questão da segurança para poder prosseguir com esse trabalho, que teve o objetivo de avaliar o medicamento homeopático constituído pela associação, então foi uma fórmula, foi um complexo, da associação da Brionia alba 30CH, quina officinalis 30CH e metalon alba 30CH. Então, como eu já disse antes, esse estudo ocorreu na cidade de Niterói, mais especificamente no bairro Fonseca, destinada aos profissionais de saúde que estavam trabalhando durante a pandemia, esses profissionais de saúde que atuam na Policlínica Regional Dr. Guilherme Marte. Então, para formular, delimitar uma questão de pesquisa, né, foi utilizado o acrônimo alvo, são esses profissionais de saúde dessa unidade básica. A intervenção, né, ou a exposição foi o medicamento constituído pela associação da Brionia, quina e metalon, todos na potência 30CH. A comparação ela foi de uma série temporal, então foi avaliado antes e após o uso do medicamento, e o outcome, ou resultado esperado, seria a redução ou ausência de sintomas relacionados à Covid-19. E, diante disso, nós elaboramos a hipótese que esse medicamento, contendo essa associação, ele poderia promover a diminuição ou a gravidade, tá, dos sintomas que são provocados, né, pela doença causada pelo coronavírus. Então, o estudo, como eu já falei, né, ele foi uma série temporal, analisado antes e após o uso do medicamento, englobou 8 semanas, iniciando no mês de maio, que tem um dado aqui à esquerda, que o bairro onde foi realizado esse estudo
foi justamente o bairro onde a gente tinha o maior número de casos notificados no município, que foi o bairro do Fonseca. E observem que no mês de abril, dado à esquerda, passando por um mês de junho, que é essa fotografia aqui, à direita, né, esse dado aumentou mais de 18 vezes, tá bom? E justamente o número maior é no bairro onde nós realizamos esse estudo. Então, o perfil desses participantes, como já foi dito, foram profissionais de saúde que estavam trabalhando durante a pandemia. Tá? O perfil de idade, a maior parte, né, tem idade entre 40 e 59 anos, seguido pelo grande segundo grupo, que é a faixa etária entre 19 e 39 anos. A maioria que participou, a maioria foi mulher, gênero feminino, e o objetivo terapêutico, como eles estavam ali de frente na pandemia, trabalhando, o objetivo terapêutico foi prevenção, tá? Segundo lugar, para a promoção da saúde. A grande parte não apresenta doenças crônicas conhecidas, tá? O segundo grupo que tem alguma doença crônica é a hipertensão, o segundo maior grupo, e o terceiro aí seria diabetes. Tá? E eles foram acompanhados semanalmente através de um questionário, e neste questionário era avaliado se eles apresentaram febre, algum sintoma gripal, alguma dor no corpo, alguma dificuldade de respirar, se houve necessidade de ir ao hospital, tá? E se foi necessário ser internado, né? E no caso de suspeita, se foi feito o teste e se o teste deu positivo ou não. E aqui, né? Então, 58 iniciaram o estudo já como resultado, sendo que um não finalizou. Então, ao final, nós tivemos 57 profissionais de saúde dessa unidade básica. Dentre esses 57, inicialmente, antes de utilizarem o medicamento, a maioria, um total de 48, dentro desses 57, não tinham nenhum sintomas que pudesse ser correlacionados à Covid-19, e eles permaneceram até o final de estudo como tal, sem sintoma algum. Então, antes e após, e ao final, né, não foi necessário nenhum atendimento hospitalar ou internação, e nem tampouco observado óbito, tá? Entretanto, dentre esses 57 iniciais, 9, antes de usarem a medicação, eles apresentaram alguns sintomas correlacionados ao Covid, tá? Fizeram teste laboratorial. Dentre esses 9, 6 tiveram teste positivo e outros 3 foram apenas suspeitos. Tá? Mas após uma semana, 7 dias, que eles tinham um acompanhamento semanal, após 7 dias do uso da medicação, eles tiveram uma melhora significativa, não sendo necessário nenhuma internação hospitalar e nem tampouco observado óbito. Tá? E aí agora é a pergunta, né? Esse número é significativo? Então, nós recorremos à estatística, utilizamos o teste de Mack-Nerman, em que avaliou, né, nós pontuamos os sintomas antes e após a medicação, quanto à presença ou ausência desses sintomas, fizemos o cálculo estatístico e observamos um resultado que apontou diferença significativa, tá, diante dessas variáveis. Então, aqui, resumindo mais ou menos o que foi dito no slide anterior, né, antes de usar a medicação, grande parte, aí, 84%, não tinha sintoma algum. Dentre aqueles sintomáticos, 9 iniciais sintomáticos, né, nós tivemos 6 com resultado positivo, mas após 7 semanas, eles já apresentaram uma melhora significativa, uma recuperação significativa. E ao final do estudo, nenhum dos participantes tinha um sintoma algum. Tá? Então, aqui, como resultado, né, a grande parte não tiveram nenhum sintoma, não apresentaram nem antes e depois, e aqueles que apresentaram, que foi a minoria, que dentre os 12,3% que foram infectados, eles tiveram uma recuperação total. Tá? E não foi observado nenhum efeito aqui no slide ao lado esquerdo, nenhum efeito adverso, nenhum dos participantes, e foi observado uma melhora clínica geral dos indivíduos, tá?
e aí sugerindo que o medicamento homeopático ele pode ser utilizado como adjuvante na promoção da saúde. Tá? E aí, diante desses resultados que eu acabei de apresentar, né, como podemos discutir esses resultados, comparar com outros trabalhos que estão sendo feitos pelo mundo? Então, no próximo passo, nós fomos buscar os trabalhos de homeopatia feitos pelo mundo para comparar com os nossos resultados, tá? Então, observamos, né, esse trabalho que foi publicado na Itália com um grupo de 50 pacientes com Covid-19 que foram tratados e tiveram uma melhora significativa com o uso da homeopatia, incluindo aí o medicamento Methalon albo e a Brionia alba, né? Obviamente que essa recuperação e melhora se deu não somente pelo uso dos medicamentos homeopáticos, mas também pela precaução, né, de isolamento, de quarentena, de seguir as outras orientações sanitárias que são fornecidas pelos órgãos públicos de saúde. E aí fomos também avaliar outros países, né? Nós sabemos que o Instituto Americano de Homeopatia ele fez um banco de dados com prescrições homeopáticas do mundo inteiro, e lá, pelo um dado de março de 2020, os 2 medicamentos que foram utilizados, 2 dentre os 3 usados no nosso estudo, que foi o Methalon alba e a Brionia alba, correspondeu 50% das prescrições já gravadas nesse banco de dados americano aí, elaborado pelo Instituto de Homeopatia Americano. E aí, comparando também trabalhos de outros países da Covid-19, nós tivemos ontem a apresentação do trabalho de Hong Kong, um trabalho também bem interessante, né, que inicialmente foram feitos apenas com 3 casos, tratados com a Brionia, que também foi utilizado no nosso estudo, onde houve melhora significativa dos sintomas, né, uma redução da intensidade desses sintomas, seguido aí da outra série de casos já envolvendo 18 pacientes, alguns confirmados, outros suspeitos de Covid, e também foi utilizado a Brionia alba, além do geucêmio, que foi o trabalho que foi apresentado ontem. Tá? Comparando ainda com outros países, né, a gente sabe que a Índia, no início da pandemia, recomendou o uso do Methalon albo, tá, para a prevenção frente, né, à pandemia de Covid-19, e também fomos avaliar outras publicações para comparar com os nossos dados. Observamos, né, que a Liga Internacional Médica, né, de Médicos Homeopáticos, né, que é o LMHI, também divulgou, né, experiências de médicos homeopatas do mundo todo, envolvendo a China, Itália, Índia, França, Austrália, Holanda e Alemanha, tá? No qual os medicamentos Brionia e alba também foram muito bem pontuados, importantes, essenciais, frente, tá, à pandemia de Covid-19. E um outro caso que eu achei também na literatura, foi um trabalho de Zimas, foi um caso isolado, mas também com suspeita de Covid, que foi também recuperado, né, com diminuição significativa dos sintomas após o tratamento com Methalon albo e Brionia, que os mesmos medicamentos que foram utilizados na nossa formulação. E com isso, nós podemos fazer alguns apontamentos, né, algumas conclusões preliminares, né, não foi observado nenhum efeito colateral nos participantes desse trabalho. Aqueles sintomáticos, né, iniciais, eles não evoluíram, tá? Não agravaram, não precisaram de internação hospitalar e tampouco foi observado morte. Então, a gente pode sugerir que a homeopatia nesses indivíduos ela contribuiu, tá, para o alívio, para a diminuição sintomática apresentadas pelos esses indivíduos, tá? E ela pode também, como foi observado, haver uma melhora da condição clínica geral como promotor da saúde, né, e ser utilizada de uma forma complementar, né, ou adjuvante a todas as medidas
sanitárias que são preconizadas pelas autoridades, né, governamentais, autoridades públicas de saúde. Bom, como perspectiva do nosso grupo, nós sabemos que esse é um trabalho preliminar, então o nosso grupo ali tem uma perspectiva de prosseguir, obviamente, com um número maior de participantes, com maior rigor metodológico, com desenhos, né, científicos mais robustos, envolvendo um grupo controle, envolvendo randomização e um cegamento. Então, essas são as nossas perspectivas. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e aos nossos parceiros que foram essenciais para a execução desse trabalho, tá? A Prefeitura de Niterói, a nossa querida doutora Cláudia e doutora Maria da Conceição, que ficaram, né, acompanhando os pacientes de perto, o doutor Leandro também, da farmácia universitária, que fez os medicamentos, a instituição a qual eu faço parte, justamente com a professora Carla, que fez a análise de dados, aprovação no comitê de ética, e agradeço também a atenção de vocês, o meu muito obrigada. Muito bom, Adriana, muito obrigada, excelente apresentação. Nós temos aqui algumas perguntas. Então, temos a primeira aqui de Carla Porto Borba. Houve algum caso de patogenesia ao uso da quina officinalis com surgimento de outros sintomas? Se sim, como foi a conduta? Nesse estudo em específico, envolvendo esses 57 participantes, não observamos. Eles tiveram um acompanhamento semanal, tá? E não foi observado patogenesia nesse grupo aqui do trabalho. Uma outra, Denise Ben David. Doutora Adriana, qual o esquema posológico usado para a associação dos 3 medicamentos? Dose única, repetida? Foi dose diária, durante 8 semanas. Para cada um dos medicamentos? Ou completo? Não, é um complexo, um medicamento constituído da associação. É uma fórmula, é um complexo com uso diário. Uma dose, né, uma vez ao dia, de 3 gotas, todos os dias durante 8 semanas. Outra pergunta de Rosiana. Uso de arsênico com Ibriônia 5-CH. Eu uso arsênico e Ibriônia 5-CH para tratar os doentes. Que potência foi usada como preventivo? 30 CH. Outra pergunta de Cat Lemon. Forgive me, this may be a language barrier question, but is metallum album another word for arsenicum album? Sim, yes. É uma sinonímia. A gente coloca no rótulo para o participante não achar que está tomando arsênico, aquilo ser tóxico, enfim. Aí a gente usa sinonímia só mesmo para os leigos, né? Assim, ler e ter uma adesão, uma aceitação assim, por parte, né, do participante. Ana Inês, how often did you give the medication to the participants and how many globules? Sorry if it was said, I had a bad connection in the middle. Não foram glóbulos, a forma foi gotas, uma vez ao dia, 3 gotinhas durante 8 semanas. Depois tem uma outra questão da Eulália. Bom dia, doutora Adriana e todos. Gostaria de saber sobre a posologia usada e obrigada pela apresentação. Já foi respondido, mas sei lá, se quiser falar de novo, rapidinho. Tá, nós usamos a forma de gotas, na fórmula de complexo, tá? Uma fórmula, todos na 30 CH, uma vez ao dia, 3 gotinhas durante 8 semanas, tá? Na fórmula de complexo ou associação. Ok. Essas eram todas as perguntas. Então, acho que muito obrigada, Adriana, pela sua apresentação. Nada, eu que agradeço o convite e parabenizo os organizadores pelo lindo evento.